Empática. Essa é uma série de lives que a gente da equipe Colar faz para fazer demonstração de escuta empática ao vivo, a partir de casos trazidos anonimamente pelo nosso público. Só que hoje, na verdade, eu vou trazer um caso meu, real, que estou vivendo aqui na minha vida. E a gente vai usar isso para analisar como é que funciona normalmente a fofoca empática. A gente traz o caos, a gente vê como ele reverbera na gente, troca escuta a respeito, e aí a gente busca empatizar com todas as pessoas, as personagens que aparecem nesse caos, nessa fofoca. Porque tem uma ideia, né, de que a fofoca ela pode ser usada para a gente olhar para dentro, né, para aprender a se comunicar melhor, para aprender a lidar com as nossas emoções, em vez de só ficar falando da vida dos outros. Né? Então, o que é uma fofoca? O que é uma fofoca empática? Né? Como é que funciona a fofoca se ela é usada dessa perspectiva de se conhecer melhor, de conhecer melhor o que está acontecendo comigo e aprender melhor a lidar com as coisas. Enfim, também queria lembrar vocês que nessa quinta-feira a gente vai ter um workshop gratuito da equipe Colar para você que quer se comunicar melhor, lidar melhor com seus sentimentos, né? A gente pode mandar depois o link, então deixa aqui o quero, que a gente depois manda para você o link para inscrição, porque mesmo que você não possa estar lá com a gente na quinta-feira às 19h30, você se inscrevendo recebe a gravação do encontro, que vai ser maravilhoso, né? Um workshop gratuito mesmo. Enfim, eu tô aqui, daqui a pouco a Dani entra. Queria lembrar também que a nossa fofoca empática, que está sempre com horário errante, né? Ela começou na segunda-feira às 10, passou para terça-feira às 8 e agora a gente vai colocar ela na quinta-feira às 18, que normalmente é o horário que a gente já faz as nossas lives de equipe. Então a gente vai ficar alternando, só para vocês saberem, depois vão ficar, mas cadê a live da fofoca? A live da fofoca segue, só que em outro horário. A Dani já chegou por aqui. Vamos ver. Tô com friozinho na barriga porque o caos é meu. Porque é engraçado, né, gente? Tipo assim, é um caos que tem a ver com a minha vida, mas como as pessoas envolvidas no caos não me seguem nas redes sociais, nem sabem quem eu sou, é mais difícil elas ficarem, tipo, elas, né, receberem por aqui do que se eu for lá e responder no grupo de WhatsApp, que é a questão, né, no caso. Bom dia, Dani, como você tá? Oi, bom dia, sejam bem-vindas aí, Bem-vinda. bem-vindos. Vamos lá para mais uma fofoca. Isso. Bem-vindas e bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, gente. Então, como que você tá, Dani? Posso já sair fofocando? O que que eu faço? Bora? Vamos embora. Eu queria só falar uma coisa, Ale. Gente, para quem não conhece muito o nosso trabalho, por que que a gente fica fazendo tudo isso? A Ale já falou um pouquinho, mas muitas vezes, né, a gente considera que socialmente, falar sobre algum problema ou falar sobre alguma inquietação que a gente está vivenciando é visto como um mimimi, como perda de tempo. E no nosso trabalho, a gente acredita que se a gente tiver um espaço para a gente poder falar aquilo que está pegando com a gente, um espaço onde a gente possa falar livremente e possa ser ouvido empaticamente, a gente consegue muito mais facilmente lidar com as questões que estão pegando na vida da gente. E o que que acontece? A sociedade, ela não abre esses espaços, né? Muitas vezes a gente, né, faz terapia, que é aquela coisa escondida, faz vários processos aí terapêuticos, mas a gente não aprende numa grande escala em como eu posso ouvir empaticamente uma pessoa que não concorda comigo, ou eu tenho algum espaço que eu consiga trazer aquilo que está vivo em mim e ser ouvida empaticamente. Então é por isso que a gente faz o nosso trabalho. É para a gente mostrar para as pessoas o quanto que é importante a gente ter espaços de fala e a gente aprender a, a empatizar com as pessoas, mesmo quando a gente não concorda. Ou empatizar com a gente quando a gente não está conseguindo empatizar com as pessoas que a gente não concorda. Então, a gente pode usar a empatia de várias formas. Não é só para fora, mas principalmente para dentro, né? Para entender o que está pegando, como que eu posso me acolher. Então, tem várias formas de a gente usar empatia. A gente vai falar sobre isso no workshop de quinta-feira à noite. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no workshop que a gente vai
falar sobre tudo isso na quinta-feira à noite. Vamos, E não, aí, vamos lá, só Lê? colocando também que assim, Vai- lembrando que empatizar não é concordar, não é engolir o que você está sentindo, né? Pelo contrário, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, sobre uma situação em que ela estava em conflito com uma outra, e aí eu falei, acho que assim, o mais valioso da empatia é que ela cria uma espécie de um campo de força real. A gente gosta de falar assim, ah, que vem de baixo não me atinge, né? Mas é assim, é como se fosse o que vem de baixo não me atinge, mas é real e não é porque vem de baixo. É porque na hora que você enxerga a outra pessoa, você percebe que o que ela está falando, o que ela está gritando, o que ela está vociferando, não tem a ver com você, tem a ver com ela. E aí, isso não chega em você da mesma forma que normalmente chegaria. Não te machuca como normalmente machucaria. Pode incomodar, não é que, agora eu não sinto mais dor. Sente, não é isso. Mas toda a sua reação fica diferente porque de repente você percebe que não é sobre você. É sobre ela, o que está acontecendo com ela. E aquilo que você sente tem a ver com você. Né? E aí você começa a lidar com as coisas de um outro jeito. Que costuma ser um pouco mais produtivo, vamos dizer assim. Queria trazer hoje, então, esse meu caso que vai demonstrar isso, né, para vocês até, porque o que acontece, que eu acho que é interessante trazer, né? Se fosse alguns anos atrás, alguns anos vários, né? Mas antes, né, eu teria feito o quê? Eu teria simplesmente respondido, né? No entanto, agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer aquilo que eu aprendi a fazer, que é buscar empatia para saber o que eu quero fazer nessa situação, o que realmente está acontecendo comigo, o que está importante para mim. E a partir daí, aprender um posicionamento que vai fazer sentido dentro disso tudo. Né? Eu sei que eu estou fazendo todo um suspense, não falei do caso ainda, mas né, é só para trazer isso, qual que é o intuito. Né? Então, assim, Lê, eu pode. posso comentar uma coisa que você está falando que eu acho super importante. Isso que você trouxe, eu acho uma pérola quando a gente vai estudar comunicação não violenta. Por quê? Porque eu me identifico também com isso que você está falando, que eu acho que as pessoas vão se identificar, que é assim. Muitas vezes, quando eu vejo uma coisa acontecendo, principalmente em grupo de WhatsApp, alguém vai lá e botou alguma coisa. Aquilo pega de um jeito que a vontade é de sair xingando e se posicionar, porque, de certa forma, aquilo que está sendo falado me deixa Invisibiliza. invisível, digamos assim. Obrigada. E aí, eu quero ir lá e já colocar a minha opinião. E aí, essa mudança que você está falando é uma mudança que veio com o tempo, com o estudo da comunicação não violenta, me parece, que é assim, eu quero me posicionar de um jeito que fique mais fácil daquela pessoa que colocou aquilo entender o que eu estou falando. Porque se eu chegar do jeito que eu chego normalmente, aquela pessoa não vai me ouvir, a gente não vai ter uma conexão. Então, eu estou achando que é isso, eu estou desconfiada que é isso não é que você não queira falar, você quer falar, mas você quer ser vista, você quer que aquela pessoa entenda de fato o seu posicionamento e como que aquilo que ela está fazendo está te machucando. É isso? Eu ainda estou tateando exatamente onde é que isso pega para mim. Costuma ser nesse lugar, mas hoje eu acho que tem uma outra coisa. E o lance é que, assim, eu normalmente simplesmente procuraria empatia. Nesse caso, empatia de vários lugares diferentes, porque é uma coisa que mexeu bastante comigo. Mas a gente tem a fofoca empática. E eu pensei, por que não usar esse caso? Por que não usar esse caso aqui na fofoca empática? Já que, apesar de ser um caso pessoal meu, a galera lá não me segue aqui, nem sabe que isso aqui existe. Enfim, então acho relativamente seguro trazer para cá. É, bizarramente, ironicamente, né? Lá no Instagram, numa live, enfim, e talvez depois, né, talvez depois deixar gravado num podcast é mais seguro do que chegar aí e simplesmente conversar num grupo de WhatsApp. Enfim, mas o que está acontecendo? Vamos lá. Eis que eu, né, toda pimposa, bonita, bom dia, não sei o quê. Ontem abro o meu WhatsApp e me deparo com uma mensagem no grupo de mães aqui do condomínio, que é um vídeo do pastor Marco Feliciano, um vídeo antigo, tá, gente? Acho que é de antes dele ser acusado de estupro pela jornalista Patrícia Lely. Mas, enfim, só para lembrar que ele foi acusado de estupro pela jornalista Patrícia Lely.
Mas, então, eu abro e me deparo com essa pessoa fazendo toda eu adoro essas palavras, tá, gente? Tipo, eu sei que essas palavras, tipo assim, catilinária, diatribe, né? Aquela coisa, tipo, aquele discurso inflamado, né? E que, na verdade, ele faz de conta que tá tudo bem, mas ele fica lá falando que é um absurdo, né? As mostras de arte com gente pelada. Ai, que não sei o quê, aqueles delírios, né? E aí ele chega e fala assim que o governo fez uma propaganda que agora vai confundir a cabeça das crianças e mostra, tipo assim, uma coisa que eu acho que o governo na época tinha feito, né, em relação à aceitação, né, social de pessoas que são diversas da norma hétero, cis, e eu já vou explicar o que quer dizer cis, mas enfim, que eu acho que é necessário nesse caso dessa live. Os cachorros resolveram latir bem agora e bem aqui, lógico. Desculpa, gente. Mas aí ele termina falando que a marca de sabão Omo fez esse absurdo de fazer uma campanha dizendo para os meninos brincarem de brincadeiras de menina e de meninas brincarem com brincadeiras de menino. E que isso vai confundir as nossas crianças. E aí, embaixo, chuva de comentários de isso aí é um absurdo, cadê o respeito com as nossas crianças, cadê os cuidados e tal. E eu ali olhando aquilo. Gente, para quem não sabe, eu sou uma pessoa pansexual e não binária, né? Ainda é difícil para mim a questão da não binariedade, porque eu ainda estou tateando isso. Mas é uma ferida profunda e ali em mim, né? Então, eu ali assistindo isso acontecer. E é um recorde para mim, como Letícia Penteado, que já se passaram 24 horas desse incidente e eu ainda não respondi. Porque é aquilo, a minha natureza é responder. E normalmente, se fosse em qualquer outro grupo, eu teria respondido. Eu teria trazido algumas considerações, ainda que muito cuidadosamente. Por que eu não fiz nada nesse grupo? Porque esse é o grupo das mães do parquinho. Esse é o grupo das pessoas que são mães das crianças que brincam com as minhas. Esse é o grupo no qual eu posso arruinar a vida social dos meus filhos. Então, nesse grupo, eu não sou Letícia, eu sou mãe das minhas crianças. E isso me traz um problema. E acho que o que realmente está doendo é isso. É essa sensação de camisa de força, sabe? De mordaça, de que eu não tenho espaço para existir ali por conta da minha maternidade, né? De que eu sou, como mulher, forçada a fazer essa escolha entre ser eu ou ser mãe. E como eu fico fundamentalmente furiosa com a injustiça que eu percebo nisso. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu queria só trazer para quem está aí ouvindo a gente, né, e que é isso de trans, de cis, de não sei o quê. Enfim, gente, é importante dizer o quê? Orientação sexual é uma coisa e gênero é outra coisa. Então, orientação sexual é por quem a gente se atrai, porque a gente sente atração, né? Uma pessoa hétero é uma pessoa que se reconhece como sendo de um gênero, eu sou homem, eu sou mulher, e sente atração por pessoas que não são desse gênero, né? Então, se eu sou homem, sinto atração por mulheres, se eu sou mulher, sinto atração por homens, fazendo de conta que são só esses dois gêneros. Enfim. Mas e aí? Posso ser, por exemplo, pansexual ou bissexual, que são pessoas que sentem atração por mais de um gênero, por todos os gêneros, ou independentemente de gênero, como é o meu caso, que são pessoas pansexuais. Né? E aí, o que é essa coisa do gênero? O gênero tem a ver com a forma como você se identifica, como você olha para você, como você se percebe, né? E a questão é que, por muito tempo, e tem um vídeo maravilhoso, um vídeo e um discurso, uma pessoa que se chama Paul Preciado, que fala muito bem a respeito disso para a sociedade de psicanálise, né? Como essa ideia de construção, homens e mulheres, e é só isso que existe, isso é uma coisa recente, isso não é uma coisa que sempre existiu. Não vou ficar aqui discorrendo a respeito. Mas é um negócio assim que normalmente isso era colocado, é atribuído. Tem pênis é homem, tem vagina é mulher. E é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim. Hoje, a gente sabe que não é assim. Mas durante muito tempo isso foi enfiado na nossa cabeça, culturalmente e tudo mais. E aí o que acontece? Né, as pessoas que se reconhecem dentro disso, sim, tem uma vagina, sua mulher, né? Enfim, são o que a gente chama de pessoas cis, né? E a pessoa
que não se reconhece é o que a gente chama de trans. É a pessoa que olha e fala assim, não, mas espera, não. Você está dizendo que eu sou menina, que eu sou... Não, isso não cabe para mim, isso não funciona para mim. Enfim. Então, eu não sei se foi uma explicação suficientemente que traga alguma nitidez em relação a esse assunto, porque eu sei que é muito complexo para quem nunca ouviu falar disso. Eu sei que é um negócio que às vezes vira a cabeça das pessoas ao contrário, mas basicamente é isso. É só para trazer a ideia de que nem sempre a sua genitália determina a pessoa que você é, tipo a sua identidade, como você se reconhece no mundo, né? Enfim, diga. Olê, eu acho que a gente pode falar, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, até pode colocar aqui no chat que a gente pode responder. Joia. Obrigada. A pessoa que é o povo preciado, né? Coraçãozinho. Muito amor, muito amor. Gente, é assim. Foi de lavar a alma escutar, né? E foi muito engraçado, porque eu recebi esse vídeo num dia e falei, gente, que genial essa pessoa, né? E Paul Preciado tem a Judith Butler, né? Mas o Paul Preciado, ele fala de um jeito que é muito mais fácil de acessar, né? Eu tenho uma coisa com essa coisa de filósofos, né? Pessoas filósofas, quando elas falam de um jeito que tipo assim, você precisa de 3 doutorados para você entender o que a pessoa está falando. Tipo, desculpa, não, a pessoa não está falando comigo. Mas Preciado não é assim. Ele fala de um jeito assim muito, muito assim, pá. Eu entendo maravilhosamente bem, então sinto que entendo pelo menos. Mas é isso. A Dani, pelo visto, caiu aqui. Vou admitir ela de volta. Mas é isso, né? As minhas considerações primeiras, trazendo já o caso e já algumas das minhas emoções a respeito. E aí, Dani? Bom, Olê, eu estava tentando ler os comentários e cair, mas tinha um comentário aqui que foi muito interessante. A hora que você estava falando, alguém falou assim, agora eu não consigo ler de novo, porque eu caí e voltei. Mas alguém falou assim, troca de condomínio. Achei muito interessante, porque exatamente isso que acontece quando a gente tem uma treta, principalmente uma treta nesse nível que você está trazendo aqui, né? Que é uma treta que, tipo, meu, eu tenho que escolher entre ser mãe ou ser quem eu sou. E, tipo assim, a hora que você vai lá e vê um grupo de condomínio falando alguma coisa nesse nível que você está trazendo, eu imagino que a sensação de revolta, de não pertencimento, de que eu, você tá meio que bloqueada, parece, paralisada ali, porque você tem que lutar entre ser quem você é e proteger suas crianças. São duas coisas que eu acho que são assim essenciais e fundamentais para você. Então a primeira coisa que vem na cabeça é vamos sair do condomínio, troca de condomínio, que é o que apareceu aqui. Não, parece o mais simples, né? E não é. E várias vezes eu pensei nisso. Ao mesmo tempo, existem 2 coisas que me movem quando eu penso nisso. A primeira é assim, não! Sabe? Eu gosto daqui, é a minha casa, sabe? Eu gosto desse lugar em que eu vivo. Que merda que é eu ter que ceder espaço pro preconceito alheio, sabe? Eu não tô pedindo para ninguém ser como eu tô só pedindo para eu poder ser quem eu sou, sabe? E eu não sei nem se isso é um pedido, saca? Eu sou quem eu sou, eu existo, né? Uhum. Eu tô aqui, é assim que eu sou aceita. Mas se você não aceitar também, o que você vai fazer? Mas é essa a questão, o que você vai fazer? Né? No Brasil inteiro, pessoas morrem por conta disso. Não é o meu caso, eu estou cheia aqui de privilégio. Né? Mas eu ainda assim me coloco na posição de possivelmente sofrer agressões, mas mais do que isso, de ver as minhas crianças sofrerem agressões. Eu acho que isso é o que me assusta. E ao mesmo tempo eu não sei em que medida eu protejo as minhas crianças se eu reforço um mundo em que eu ser quem eu sou é perigoso. Sim. Então, assim, eu lembro que assim, eu estudei, eu sou advogada, né? Eu lembro que na teoria de direito, todo mundo, ai, pronto, eu vou dormir. Calma, eu vou explicar de um jeito rápido e fácil e tranquilo. Mas assim, que o perigo para a pessoa no Estado não é a pessoa que faz as coisas escondido, é a pessoa que faz as coisas descaradamente. Por quê? Porque a pessoa que vê uma placa de é proibido fumar
e fuma escondidinho, ela está confirmando com a postura dela, com o jeito dela de agir, que ela reconhece que aquela norma é válida. A pessoa que cata, acende um cigarro e sai fumando aqui, essa pessoa é a pessoa que quebra mesmo as coisas. Porque todo mundo olha para ela e fala assim, mas... E aí começa a pensar, será que essa norma faz sentido? No caso de é proibido fumar, sim. Né? Tipo assim, é uma questão de convivência. Mas quando você esconde a sua sexualidade, o seu gênero, quando você esconde quem você está reforçando a ideia de que isso é um segredo sujo a ser escondido. E, pô, eu saí do armário com 16 anos em relação à minha bissexualidade. Na época eu só tinha isso, gente, desculpa, tá? Foi uma coisa nova. E, tipo assim, em relação à minha transgeneridade, isso é uma coisa que eu tô descobrindo agora. Senão eu já teria também escancarado esse armário. Teve uma pessoa, inclusive, um rapaz trans que chegou... Ah, mas, né, por que se esconder? Mano, não é uma questão de esconder. Perceba, você nasceu num mundo em que isso já era falado. Na minha, eu só sabia que eu tinha alguma coisa errada comigo que precisava ser escondida. Eu engoli isso a ponto de esquecer a respeito. E só viver com uma sensação sempre que tem uma pedra enorme no meu sapato. E é isso, sabe? Enfim. Olê, Desculpa, Dani, você falou. eu estou aproveitando a live, na verdade, já que a gente está aqui, a gente já conhece a comunicação não violenta, para comentar, porque eu acho que é importante a gente ir comentando essas fases. Eu tenho um primo aqui que é advogado também, que comentou, excelente colocação. Você já vê que é já, já da sua área, um querido aqui. E a Cacá colocou assim, ó, hoje meu filho faz 13 anos. Durante todos esses anos, eu me retirei de vários grupos de escola, clubes, parques, por não conseguir lidar com esses comentários de mães preconceituosas. Eu acho que ela é mãe solo, pelo que eu percebi aqui, pelo que eu li. E aí a Mãe Paty solo colocou... lésbica. Ah, Mãe tá. solo lésbica. Obrigada. Obrigada. E acho que ela se identificou bastante aí com você, né? A Paty colocou aqui, falei para sair por isso, desgaste de energia e reforçar que é ruim essa sociedade. Se tu morar em Alphaville, também moro, também sou fã, não binário, bora tomar café. E assim, Ixi, gente, a Dani caiu de novo. Mas assim, é... gente, primeiro, Cacá, eu queria te dar um abraço, porque, tipo, não, né, a Dani falou assim, né, que deve ter se identificado bastante, mas acho que a sua situação é, assim, ainda mais, como é que eu vou dizer, mais socialmente não aceita, né, porque no meu caso, eu tenho um privilégio de passabilidade hétero, né, porque eu vivo aqui com o pai dessas crianças, então, eu estava falando, Dani, que eu tenho passabilidade hétero. Se eu quiser fingir, se eu quiser ficar quieta, ninguém vai saber. As pessoas vão saber só, tipo assim, é uma pessoa que fala, né, não sei o que, essas pessoas meio assim. Tipo assim, talvez, né? Percebe que eu vou ser diferente, que eu falo de um jeito diferente, que eu me expresso, né? Mas, e que as crianças também têm ideias diferentes, mas não vai ter como dizer, olhando pra minha cara, a Olê, princípio. toda hora que eu vou ler o comentário, eu caio da live. Tô uma Eu porcaria isso tô aqui. vendo. E, Ai, mas eu meu estava aqui Deus. falando isso, Dani, que no caso da Cacá, tipo assim, você vê que uma situação dela em que ela não tem essa passabilidade social, Sim. né? Então ela tem que lidar com olhares e colocações preconceituosas, às vezes, assim, na cara dela. Tipo, Aham, ela não tem a opção de resguardar a criança dela do preconceito em relação a quem ela é. E isso que eu acho que é uma coisa sim. violentíssima, né? Porque você começa a entrar nos lugares, eu não sei como é que é para Cacá, mas para mim, vai para os lugares assim, às vezes já cheguei a pensar como seria mais fácil, como talvez seria mais fácil para eles se eles tivessem outra mãe. Uma pessoa Uhum, mais fácil de encaixar, uhum. sabe? Isso, tipo assim, como se eu tivesse o tempo inteiro arrumando alguma coisa que fosse fazer mal para eles. Enfim. E é bem. É uma sensação bem merda de ter. Uhum. Entendeu? Porque, tipo Olê, assim, eles são quem eles são porque eles têm a mãe que eles têm. Então, sim. assim, né? E eu sei disso racionalmente, mas a culpa materna, né? Uhum. Essa bigorna que a gente aprende a carregar desde cedo. Enfim. Olê, eu acho que veio essa emoção porque, ao mesmo tempo,
você quer muito bem, você ama muito, e você percebe o quanto que a sociedade te coloca nesse lugar de inadequação, de, meu, De egoísmo. De uhum, egoísmo. Fica parecendo que é egoísmo meu eu não querer me enfiar num armário que, tipo assim, em que eu sempre recusei estar. Até uhum, como parte de fazer para eles um mundo diferente daquele em que eu vivo. Sabe? Porque, tipo, isso é uma das coisas que, né? Aquele monstro trans, não sei o quê. Mano, se você hoje sabe que você é trans com 10 anos de idade, é porque eu vim antes. Eu e pessoas como eu, a gente chutou essa porta na bicuda, velho, abaixo. uhum, Sabe? A gente quebrou esse armário e não foi fácil, sabe? Então, assim, eu tô com 42 anos, me descobrir uma pessoa não binária, voltar ali e cutucar essa dor antiga que eu aprendi a engolir a minha vida inteira, não foi fácil. E eu acho que tem a ver com isso. Essa coisa do mexeu muito comigo, porque não é que eu quero ser ouvida, é que eu não quero mais ser silenciada por mim uhum, mesma. Então, assim, ficar quieta para mim dói num lugar diferente do que normalmente doeria. É que agora eu tô lidando com isso e descobrindo dores e parece que esse silêncio me custa mais caro nesse uhum. momento, sabe? Enfim, obrigada, Lili. Tá falando ali sobre essa conversa, eu preciso Uhum. sair. Não sei se vai ficar gravado, mas se ficar, depois eu escuto o resto. Lili, obrigada. Viu? Culpa materna é uma merda, né, Cacaí? Falando Olê, e sabe que eu... que passou, Uhum. só aqui lendo rapidinho, Lê. que ela falando que o filho passou por 7 escolas e sempre foi muito excluído. Uhum. E você vê isso que é um absurdo, né? Você vê, tipo, uma criança pagar pelo preconceito das pessoas adultas em relação a outra pessoa adulta, sabe? Uhum. Como que eu acho que é o jeito mais pérfido, mais perverso de você reforçar uma norma social moralista, oca e imbecil como Uhum. essa, sabe? É você assim punir as crianças pela desregramento dos pais, né? Uma Uhum. coisa assim. Só Tem que um... falando para a Paty que falou que mora em Família, se você morava, é que eu moro em Campinas, se você estiver aqui, bora trocar ideia, assim, tipo, você tá do meu lado. Bora. Eu não moro no Alphaville, mas eu moro bem perto. Nossa, Lê, e eu acho que tem até você, ouvindo você, tem uma coisa de crueldade, né, com as crianças. Porque é uma coisa que, quando você tá falando de você, você prejudica o seu... É como se você prejudicasse o seu filho por ser quem você é. É isso? Tem a ver com isso? É, E aí, é... é, e é uma coisa assim, só para trazer aqui para quem está ouvindo. Então, o que está acontecendo agora? A Dani está me dando uma escuta em relação a essas coisas. Então, eu estou trazendo aqui, né, o que eu estou sentindo, e a Dani vai me dando uma escuta e vai me ajudando a me situar dentro de mim. Né? Então, assim, acho que o que machuca é essa sensação de que eu preciso escolher entre mim ou as crianças. Eu não tenho como cuidar, sabe? De todo mundo. Acho que isso é o que dói, sabe? Essa sensação de que o sacrifício é necessário, de alguém vai ser sacrificado. E aí é claro que eu vou para o lugar de que não cabe pedir sacrifício de uma criança, né? Uhum, Sou eu que tenho que ficar quieta, sou eu que tenho que ser bela, recatada e do lar. Sou eu que uhum, tenho que me vestir direito e falar direito e, sabe, direito. uhum. E ao mesmo tempo, eu não sei como. É aquela coisa, né? Que até que ponto você é capaz de fazer isso sem você se esmagar, entendeu? E até que ponto serve as minhas crianças elas terem uma mãe esmagada para cuidar delas em casa? Porque isso é tão. Eu lembro de falar, por exemplo, de amamentação, porque eu sou ativista de amamentação, de parto humanizado e tudo mais. E é uma coisa assim que. Uma das coisas que eu sempre falo a respeito de amamentação é que, gente, a amamentação não é para todo mundo. É uma coisa que faz bem, OMS preconiza, não sei o quê. Mas se você não está conseguindo amamentar, se isso está te fazendo mal,
respira, porque o que a sua criança precisa de mãe, precisa de você, não é? Não é o leite materno é importante, mas o que adianta você dar leite materno quando você fica batendo a cabeça na parede para você conseguir amamentar, gente? Porque às vezes o nível de incômodo chega nisso. Então, assim, sabe? Dá para jogar o bebê fora com a água da bacia. E, tipo, é um negócio assim, até que ponto eu consigo engolir esse sapo e continuar inteira para cuidar deles, sabe? E, enfim. Nossa, Ale, quando eu tô te ouvindo, vem aquela imagem da camisa de força que você falou no começo, e vem uma coisa assim, uma coisa meio sem saída, sabe? Não, parece que não tem saída. Sabe, assim, tá uma prisão, uma coisa que não tem solução, sabe? Porque ou você escolhe as crianças, ou você escolhe, você não tem outra opção. Alguém vai ser sacrificado. É, né? E tem toda uma delicadeza aí, sabe, de como que e é isso, eu fico assim, sabe? Eu queria encontrar, porque normalmente o que acontece? Você vai, busca a escuta empática, você se situa, você esvazia, e aí você encontra formas de você se expressar que facilitam que você seja ouvida, se você realmente quer ser ouvida, né? Porque tem lugares que você só quer mandar a pessoa merda embora, mas nesse lugar eu vivo. Mas é que nesse caso vai além de me expressar e ser ouvida. Tem uma coisa assim de que eu gostaria de garantir segurança. Uhum. Mas eu sei que segurança é uma ilusão, né? O Leite, ouvindo agora, me vem assim, parece que é uma força muito maior do que você, sabe assim? É uma força esmagadora que está muito além, sabe? Não, até parece assim, se eu cuido dessa questão nesse grupo de WhatsApp, parece que isso pipoca em outros lugares, assim. Não é uma coisa que você consegue resolver brigando com esse grupo de WhatsApp. Ou E eu não saindo. acho que isso é que é o mais complicado. Eu não quero brigar, sabe? Aquelas mães que eu vi falando, aqueles comentários todos, elas estão preocupadas com as crianças delas. Eu vejo isso, sabe? E eu conheço essas pessoas, sabe? A gente não são. Como é que eu vou dizer? É tão complexo isso, sabe? É aquele negócio, a gente falou bastante disso, né? Porque a gente estava falando das eleições, da questão do bolsonarismo, não sei o quê. Ah, bando de fascista. Você vai conversar com ela, você não é uma pessoa fascista, gente. Tipo, sim, a escolha é fascista, não sei o quê, não, tá. Mas percebe, é só uma pessoa querendo cuidar dela e da família dela, do jeito que na cabeça dela faz sentido. Porque na hora que eu vou ali no parquinho, é uma pessoa delicada, cuidadosa, gentil, amável, sabe? Amável com as minhas crianças. E aí é difícil, fica essa dissonância cognitiva, sabe? Como é que você pode querer que eu morra no papel, né? Porque é isso, quando você endossa uma cultura que é, é fóbica em relação à minha existência, é disso que você está falando. Você não está falando que é para eu ficar no armário, você está falando que é para eu morrer, porque eu ficar no armário é isso, é morte. É morte em vida, sabe? Tipo assim, é você abrir parte de uma mão de quem, você abrir mão de parte de quem você é. E aí, assim, isso tem um custo emocional e psicológico pesado. Não é à toa que é um dos grupos com maior índice de suicídio. Uhum. Né? Então, assim, é, 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 e ao mesmo tempo, essa é a pessoa que me recebe bem e sorri para mim, sabe? Então, assim, eu fico achando até que eu me manifestar talvez ajude as pessoas a entenderem que a gente é gente, a gente não é um bicho de sete cabeças, não é um monstro, é uma pessoa aqui conversando com você, sabe? Catando lixo do parque do seu lado. O Eu Leite existo. ouvindo. Parece que tem uma confusão, assim, uma confusão enorme dentro de você. Porque ao mesmo tempo que você vê um monstro ali,
A hora que você vai no parquinho, você vê que é uma pessoa. E, e tem, parece uma vontade muito grande de que isso aconteça com você. Porque a hora que você lê aqueles comentários, você fala, nossa, eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa com sentimentos. E isso que vocês estão fazendo é uma coisa que me pega no fundo da alma, assim, sabe? Eu acho que assim, as pessoas não veem o que elas estão matando. Acho que é um negócio assim, sabe? É um discurso que esmaga outras pessoas, mas é fácil sustentar esse discurso enquanto você não está vendo as pessoas esmagadas, sei lá. Eu não sei ainda, tipo, nesse vídeo é tão perturbador porque o Marco Feliciano usa o Martin Luther King no final. Ele fala de não violência. Vamos fazer uma guerra contra esse negócio, mas uma guerra não violenta. Mano, o que é uma guerra não violenta? Isso não existe, sabe? Eu, tipo assim, eu acho de uma apropriação nojenta você usar a imagem de um homem e de um homem negro que lutava contra racismo, que lutava contra separatismo, que lutava, sabe? E lutava não violentamente de fato. E você pegar essa imagem para usar o que para as pessoas reforçarem o preconceito contra quem é diferente delas, não está fazendo nada para elas, nada. Ah, quero preservar as minhas crianças. Deixa eu te contar o que acontece quando as pessoas sabem que elas podem ser trans desde criança. Crianças como eu crescem sem precisar engolir um pedaço de quem elas são para sentir que elas precisam existir, que só assim elas podem existir no mundo. É isso que acontece. Você não precisa ter medo que a sua criança, se você acredita que ela é perfeitamente cis, vai continuar. Ela vai agora ser trans porque falaram para ela que isso não existe. Isso não existe. Sabe? Você acha que você é hétero porque alguém te falou para você ser hétero? É isso? Então, assim, eu acho engraçado isso, né? Porque as pessoas olham, porque a pessoa fica escolhendo ser gay, escolhe. Mano, se você sabe quem você é, se você não tem. Por que você tem medo? Quem que vai convencer quem a fazer o quê? Isso não é uma questão de costume, é uma coisa que vem de dentro de você, sabe? É tão. Acho que o costume é o preconceito, na real. Sim, você precisa ter medo, sim, de que o seu filho, a sua filha sejam LGBTQIA+, num mundo em que isso é aceito, porque talvez eles sejam, mas aí você prefere, então, que eles fiquem dentro do armário, passando mal, tipo, contemplando o suicídio diversas vezes na vida deles, por não saber o que está faltando, às vezes, por não conseguir nomear o que está acontecendo dentro deles. É isso que você prefere, para você não passar vergonha com as outras mães do parquinho. Porque é isso que está acontecendo. Deixa eu te contar, se a sua criança for LGBTQIA+, ela vai continuar sendo. Só a única opção que você tem aqui é você acolher e dar espaço para ela existir sendo quem ela é. Ou fazer ela se sentir uma merda por ser quem ela é. É só essa a sua opção. Você não vai conseguir mudar quem ela é. Nossa, Lê, a hora que você foi contando, me veio assim, parece que eu sou louca, porque esse pessoal faz coisas e fala coisas que eles nem sabem o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o massacre que tem por trás disso. O quanto que eles oprimem, o quanto que eles matam por trás de tudo isso que eles estão falando. E aí você vê uma coisa de indignação, de revolta, de tipo, meu, eu não sei nem o que fazer, por onde começar. Tem a ver com isso? Tem um texto do Paul Preciado também, que chama Quem Protege a Criança Queer. Eu li faz muito tempo, eu não lembro, né, mas era justamente sobre isso. Temos que proteger as crianças. Você fala isso sem saber quem a sua criança é. Porque a gente não sabe. Porque na hora que você fica falando para a criança que é errado ser assim, ser assado, e ela se percebe dentro desse assim, assado, ela não vai contar isso para você. E ela não vai deixar de ser assim, assado. Ela só vai ficar sofrendo em silêncio sem ter uma pessoa para segurar a mão dela. É só isso. Só está causando um sofrimento psicológico profundo em uma pessoa que poderia crescer e florescer sendo quem ela é. Vai, bota a cabeça para fora da janela e olha as pessoas aí fora. A gente existe, a gente é gente, não tem nada demais, entendeu? A gente está aqui trabalhando, tipo, não, você não tem medo que seu filho seja LGBT? Não! Eu tenho medo do mundo de merda, que isso não é aceito. Se o mundo fosse um lugar acolhedor, isso não seria um problema, sabe? Agora, o que eu não quero é eu ser a pessoa que fecha a porta do armário em cima de uma criança. Eu não quero ser, sabe? E é tão bizarro, porque esse
discurso do vamos proteger as nossas crianças, vamos proteger de quê? Sabe? Essa mesma gente que tem esse discurso, tipo, é porque a pedofilia, porque não sei o quê. Mano, a pedofilia é praticada em casas hétero. Presta atenção, sabe? Tipo, os casos de abuso sexual, os casos de estupro. Vai olhar a estatística, sabe? Para. Só para. Ah, mas tem gente LGBTQIA+, que abusa de criança, assim como tem gente perfeitamente hétero e cis que abusa de criança, e que, por sinal, é a maioria, sabe? Então, assim, de onde? Enfim. Nossa, olha, é uma coisa de injustiça, parece, assim, de absurdo, sabe, assim, revolta. Como que vocês estão falando esse absurdo aí? Porque, assim, não é isso. Vocês estão criando um monstro de pessoas que são pessoas, que tem até maior estatística na coisa do hétero em relação a esse crime de pedofilia do que... É como se as pessoas fossem, sabe assim, monstros. Destrói a sociedade. A gente destrói a sociedade. E na verdade é o contrário. A hora que você vai olhar a estatística. É isso? Não. Não assim, é não ser vista, não ser reconhecida. O que eu acho que o preconceito faz, que eu acho que é mais doloroso, é isso. Ele desexiste você, sabe? Ele apaga você, ele te invisibiliza como pessoa. Só o que existe é aquele traço que as pessoas, por algum motivo, consideram repulsivo e daí não interessa, elas não querem ver fatos a respeito, não escutam, sabe? Não olham, fica só o preconceito, fica só aquilo que reforça a norma. E aí sai a história das mulheres lésbicas que bateram na criança, não sei o que, lá. Olha só como as lésbicas são monstros. A história do homem gay, que não sei o que, olha só como homens gays são pervertidos e não sei o que. Tipo, mano, vai lá e pega todos os dias estatísticas de crime. A maior parte é cometido por quem? Sabe? Agora, aquele um caso que reforça, não tá vendo como as pessoas LGBT, que não sei o quê, que lá. Porra, o nome disso é preconceito. Esse é o problema do preconceito, é que ele não é racional. Você pega um medo seu, irracional, e você justifica ele recobrindo eles com pseudofatos, sabe? E assim, é difícil porque não tem diálogo, não tem um lugar onde eu possa dizer, escuta, isso não é bem assim. O Leite ouvindo vem assim, além de não ser vista, as pessoas são colocadas num lugar de inimigo, né, de monstros. Não é só não ser vista, além de não ser vista, é considerado um monstro. Faz sentido isso? Desumanização. É a desumanização. É isso, você não tem possibilidade da pessoa ouvir você e se conectar com você porque existe uma barreira invisível, né? E isso é muito doloroso e assustador, sabe? Quando você se vê reduzido. Desculpa, não, eu ia ler o que a Paty escreveu aqui. Paty. É bizarro isso, extremamente perigoso, psicoses coletivas, mas sim. Mas é falta de conhecimento, falta de consciência. A Sol colocou, na verdade, estamos nas mãos da crença embutida na sociedade, vítimas. Estou mexendo com calma para não cair. E até quando? A Paty colocou de novo aqui. Isso é a base que muda. Educação, educação, educação. Muito trabalho a ser feito, mas é possível. É possível porque é possível, não é só possível, é inevitável. A gente está vendo isso. É inevitável. Quando você dá espaço para as pessoas serem quem elas são, os dias a gente fala assim, é uma epidemia trans. Sim. Olha que interessante. Quando você fala para as pessoas, olha, isso daqui existe. A pessoa, nossa, por isso, então, que eu me sinto assim. É isso que está acontecendo comigo. É tão estranho, sabe? Tipo, é de um lugar tão confuso que você começa a se enxergar de repente. E, assim, eu acho esse caso
caso é interessante por causa disso, porque eu gostaria de encontrar uma solução em que fosse possível cuidar de todo mundo. Inclusive dessas pessoas que estão com medo de mim, não de mim, Letícia, mas dessa classe de pessoas que eu represento ali naquele grupo. Então, assim, eu gostaria muito que fosse possível a gente cuidar disso. Eu gostaria muito que fosse possível a gente achar uma forma de conviver que não fosse excruciante para ninguém, entendeu? Mas especialmente para as crianças. E acho que é isso que me assusta. Eu tenho medo de agir, porque se fosse só eu, é aquilo que eu sempre fiz, sabe? Eu me colocar, eu falar, eu trazer, eu mostrar, é uma coisa que eu faço com tranquilidade. Mas na hora que as minhas crianças estão ali, é como se eu tivesse meu coração batendo fora de mim. É uma vulnerabilidade que tipo, é indescritível, entendeu? Então, enfim, isso é muito assustador. E eu não quero, porque assim, quantas e quantas vezes eu já não escutei como terapeuta, como em escuta empática, a pessoa que chegava e falava, não, porque a minha mãe arrumava briga, ou a minha mãe é uma pessoa muito complicada e eu tenho que lidar com a situação que ela causa. Eu não quero ser essa mãe para os meus filhos, sabe? Eu não quero ser essa pessoa que eles precisam defender de outras pessoas, sabe? Eu não quero ser a pessoa que gera uma questão para eles. Então, assim, é nesse lugar que eu tô, de não saber o que fazer, por quê? Porque eu posso comprar a briga por mim, mas por eles, tipo assim, botar eles numa questão que eu não sei. Porque indiretamente é isso que eu vou estar fazendo. E aí a sensação de egoísmo é muito, muito grande. É muito grande. Foi difícil até trazer isso para cá. Eu queria trazer, porque eu acho que é um exemplo maravilhoso. Eu acho que mostrar como é que isso funciona, né? A escuta empática e tal. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Ai, mas isso é alguém, tipo, que ninguém do círculo lá me segue, sabe quem eu sou aqui. Então não tem risco, mas você fica com medo. Eu não fiz nem vídeo, né? Eu cheguei a fazer o vídeo e não postei, porque eu fiquei com medo de acabar chegando nas pessoas. Enfim. Nossa, Lê, eu tô te ouvindo agora, me vem assim. Você estava falando assim, nossa, como poderia ser mais fácil, tanto para as crianças quanto para as pessoas que são LGBTQIA+. Porque o que que acontece? Quando uma criança ela tem uma referência, isso existe, e ela pode ser quem ela é, seria muito mais fácil, com menos traumas, do que como é a sociedade hoje em dia. Então, pelo que você está falando, é óbvio, né? Na sua época foi bem pior, já está, entre aspas, um pouquinho melhor, mas poderia ser muito mais fácil, muito mais simples, sem causar trauma em ninguém. E na verdade, a real é que é uma merda, assim, é uma coisa que é o tempo todo essa avalanche de preconceito, sabe, parece que vocês estão, assim, numa camisa de força coletiva e que até quando você está pensando nas crianças, em proteger as crianças, você não consegue fazer isso. Então, assim, parece que sabe, uma coisa assim, fora do... Proteger as crianças de quem? De quê? Proteger as crianças de uma ideia, sabe? Acho isso tão complexo. Carlos, obrigada, Carlos, por ter estado. Obrigada, gente, que está passando por aqui. Eu sei que é complexo. Nem todo mundo consegue estar nesse horário. Mas Beijo, Carlinhos. Esse é meu primo, né? Acho que é muito. Acho que o que angustia é isso, é não ver uma saída, sabe? É não ver uma forma de cuidar disso e a sensação de falta de escolha. É uma coisa angustiante, ao mesmo tempo triste. Acho que eu vejo assim, eu te vejo falando isso, parece que você tá num buraco, assim, sabe? Um buraco que não dá vontade de ficar ali quietinho, não tem saída, sabe? Assim, uma coisa de solidão, talvez. Ser sozinha, de estar com medo de Não, agir, sabe? Medo de agir. acho que a responsabilidade é muito pesada, sabe?
essa responsabilidade pelo bem-estar das crianças, por manter o ambiente delas, por cuidar do ambiente delas. Falei, parece que tem um mundo nas suas costas, assim. É difícil, porque se eles tivessem, tipo, 20 anos, eu podia simplesmente avisar, ó, eu podia conversar com eles a respeito. Podia trazer isso para escutar o que eles acham. Nesse caso é muito difícil, sabe? Eles não têm dimensão. Muito, é muito assustador. Não sei lá. E é engraçado porque isso é uma fração. É aquilo que eu falei. Eu tenho passabilidade. A Suzana daqui, ó, Suzana. A Paula que teve isso é incrível, começa nessa história. KKK. Aqui tem sido Aqui. um trabalho imenso para ele, a Cacá falando, né? Conseguir entender que as pessoas gostam dele. Já são 6 anos de terapia. Ele não tem amigos, diz que ninguém gosta dele. É Obrigada aí pelo forte, comentário, né? Nossa, obrigada pela presença toda, Cacá. Obrigada por compartilhar esse momento, sabe? Tipo, porque aquilo não tô sozinha, não estamos, né? É aquilo. E ao mesmo tempo eu nem ouso comparar a situação, porque, tipo, é isso, né? É a questão da passabilidade, que é um privilégio, né? Nossa, Ale, eu tô querendo aqui fazer alguns comentários, mas também tô querendo cuidar de você, né? Porque acho que eu me coloco aqui à sua disposição para escutar, se você precisar. E eu queria te pedir para ver se eu posso agora fazer alguns comentários em relação ao que aconteceu aqui agora, porque eu acho que foi muito rico. Vocês veem que a gente está até mais quieta agora? Eu estou achando interessante essa fase nossa da escuta aqui, porque na verdade o que aconteceu aqui hoje foi basicamente o início, a gente começou a falar, né, sobre a live, explicou a live. Aí a Lê trouxe o caso. Como não era uma fofoca, na verdade era um caso da lei pessoal, né? Diferente do que a gente faz normalmente aqui na live, o que eu tô vendo que aconteceu foi basicamente uma escuta empática. Então, eu fiquei fazendo uma escuta empática com a Lê, e eu acho que os comentários do chat também ajudaram um pouco na simpatia, um pouco na empatia, então a gente deu uma misturada aqui, eu acho legal a gente explicar. E assim, eu até queria fazer uma explicação didática aqui, porque eu acho que foi muito interessante, né? O meu papel aqui não foi de colocar lenha na fogueira, não foi de falar, nossa, alguém está fazendo isso contra você e tal. Foi mais de ficar ouvindo empaticamente. E aí, quando a gente vai ouvindo empaticamente, a gente vê até na Lê, assim, ela no começo, às vezes, ela estava mais com raiva, mais. E aí depois ela foi ficando mais tranquila, mas assim, até mais triste de se dar conta da realidade que ela está vivendo e daquilo que ela está. Então, a gente, como ouvidor empático aqui, como ouvidora empática, digamos, a gente não tira a Lê do lugar que ela está. A gente só fica junto com ela naquilo que ela está vivendo. E às vezes é muito difícil fazer isso, porque eu aqui estou triste também de ver tudo isso. Mas a gente não tira a pessoa desse lugar, porque eu acredito, né, e quando a gente trabalha com esse tipo de escuta e com a comunicação não violenta, a gente acredita muito que quando a pessoa consegue estar de frente com aquilo que ela está vivenciando, ela pode, né, ela vai se desenvolver e ela vai conseguir enxergar saídas para aquilo que ela está vivendo. Então, é óbvio que a gente não vai ficar só nisso, é óbvio que depois, né, outras coisas vão acontecer, mas esse período de escuta empática a gente acredita que é muito valioso. E a gente acredita que todo mundo deveria, ou deveria não, poderia ter acesso a isso para resolver essas questões. E vocês viram que riqueza que apareceu aqui, né? Quanta coisa importante que apareceu, assim. Eu acho que, pelo menos para mim, aqui dá para ver bem sempre, né? Como a escuta empática ajuda você a ir descascando, né? Então, eu cheguei aqui, quando eu comecei a acessar mesmo, veio muita raiva, revolta, e aí isso vai começando a sair, e o que vai
você vai aprofundando, você vai chegando nesse lugar de tristeza. A tristeza profunda. Ajuda a gente a fazer o luto por aquilo que a gente não tem como mudar e ajuda a gente a achar aquilo que a gente pode mudar, né? Então, acho que tem isso, sabe? A raiva, a escuta, ela ajuda a gente a se situando, né? Olhando para aquilo que é da gente, aquilo que está fora, aquilo que está dentro. A Flávia está aqui dizendo, sabemos que existe um trabalho gigantesco pela frente, sabemos que a dor é forte, gratidão pela partilha e saiba que eu estou aqui sentindo muito por toda essa situação tão delicada e potente. Obrigada, Flávia. É exatamente isso, a gente saber que a gente não está só, né? É incrível o poder que tem essa coisa da legitimação, da validação, né? Da dor, de se sentir vista e de se sentir ouvida dentro da dor sem, enfim, né? Ouvida de verdade, profundamente, acho que é isso. A Nath também está falando aqui, mandando um abraço. Obrigada, Nath. Nath falando, gratidão pela partilha. A gente que agradece pela presença de vocês, a partilha das pessoas que se manifestaram também nos comentários. Gente, que incrível poder contar com essa rede, porque é apoio, né? A gente sempre fala que o apoio é absolutamente essencial e necessário, né, na nossa caminhada. A gente fica achando que vai conseguir fazer as coisas sozinho. Não, né? Quando você sente o turbilhão, você sabe que você precisa buscar apoio. É justamente isso, aprender a reconhecer que você está precisando de apoio, aprender a pedir apoio, aprender a receber o apoio que você pediu. São 3 trabalhos diferentes. Nossa, Ale, e você sabe que agora, né, eu tô aqui sentindo como que eu tô, né? E é muito interessante como que quando a gente escuta alguém, não dá para não ficar tocado com aquilo que está acontecendo, né? Então eu me percebo assim muito conectada com você. E tem uma coisa que eu acho que é muito valiosa quando a gente está estudando a comunicação não violenta e está aprendendo, é de estar num lugar de não resolução, sabe assim? Eu acho que a gente está num lugar agora aqui que é muito interessante. É um lugar assim, ó, tá a gente junto aqui nesse buraco, né? Nessa questão que parece que é um vazio ainda, que não tem resposta, mas que ao mesmo tempo a gente está nesse lugar da não resolução ainda. E o quanto que é valioso estar nesse lugar, sabe? Porque a gente não saindo correndo, não vamos lá falar no grupo, não vou... Não, a gente vai estar com isso aqui para a gente tentar passar por essa dor, entender melhor essa dor, tentar entender como que a gente pode cuidar das crianças ao mesmo. E só que assim, é uma questão muito profunda, é uma questão muito delicada, é uma questão assim que precisa de muito trabalho. Até uma pessoa disse isso aqui, né, a Flávia. Então, acho que tem um grande luto aqui com a gente agora, assim, de ver como que a sociedade é e como que é injusto, né? Como que... Não, e ver que assim, existe uma possibilidade de mudança, uma probabilidade de mudança, aquilo, né, é uma coisa que é inevitável, mas o momento que a gente está é esse. Uhum. E que, né, o preconceito existe agora e eu vou ter que lidar com ele. Ele é um dado da minha vida. Então, acho que esse é o grande luto, sabe? Que não tem como tirar com a mão. Não tem como resolver. Não tem uma solução fácil e simples que vai me trazer aqui né? Pronto, acabou. Não tem. É isso. O que é que aconteça é o que vai acontecer e eu vou precisar lidar com isso. E vai ser desagradável de um jeito ou de outro. Acho que é isso, né? A sensação de não ter uma escolha que realmente me agrada. É sempre a sensação de não escolha. A gente fica, não tem escolha. Tem, eu tenho escolha, mas eu não quero nenhuma delas. As opções são todas escrotas. A Cacá é muito dolorido, é. E assim, todas nós. É um luto de ver o mundo do jeito que ele é, né? As pessoas. Na verdade, não é o mundo, são as pessoas. E saber que não é uma coisa que vai mudar da noite pro dia só porque você quer que mude. Uhum. Não tem um jeito especial que eu vou chegar ali e vou falar e as pessoas,
eu vejo você, eu te entendo. Não existe, sabe? É uma construção. Talvez eu vá chegar ali, falar alguma coisa aí, eu não sei. Mas enfim, uma construção. A Nath, Nath está obrigada falando, pela companhia. ela está falando em lutar junto é muito poderoso. Obrigada por isso também. Estou lutando aqui de onde eu estou. Esse luto coletivo é o que abre caminho para a gente lidar com a realidade como ela é, né? Ao invés de Uhum. ficar só. Por que que não é do jeito que eu queria? Por que que podia ser assim, mas não é? Ela é assim, e agora? O que que a gente faz com isso que é assim agora? O que que eu posso fazer hoje? Isso é muito poderoso. Uhum. Nossa, isso é muito poderoso. Qual que é o passinho, né? Qual que é o passinho que eu posso dar agora para mudar essa realidade, que é a realidade que eu não quero, né? Que eu não queria ver. Sim. É aí que está o poder, né, da comunicação não violenta para mim, né? É a gente chegar nesse lugar de falar assim, não é do jeito que eu quero, porque eu acho que a gente está nesse planeta aqui para lidar com um monte de coisa que não é do jeito que a gente quer. E qual que é o passinho que eu posso dar agora para mudar essa realidade, assim? Eu acho interessante, Lê, porque a gente fazendo isso aqui agora, você viu o quanto de pessoas que se conectou com isso? Que eu acho que a gente acaba, quando a gente coloca essas questões nossas, né, na roda, a gente acaba se conectando com pessoas e a gente vai montando aquela rede que a gente não tem, né? Porque a gente está muito sozinha quando a gente está com as nossas questões. Então eu acho que a gente é um pouco do que a Brené Brown fala, né? Quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente acaba criando relações e vínculos mais poderosos e a gente consegue se conectar. E eu acho que é aí que está a força do coletivo, né? Que a gente consegue se conectando e aumentando essa força de mudança. Eu acho que isso tem a ver, né? Quando a gente pensa no Martin Luther King, no Gandhi, quando a gente... acho que é aí que está o caminho, assim. Lê, eu acho, É. nossa, eu agradeço muito, assim, a sua partilha. Eu acho que foi uma das lives mais profundas e necessárias, porque eu acho que eu não sei se a gente vai manter essa live aqui ainda, a gente vai pensar, mas, a Lê principalmente, né, vai me contar como que ela Acho está que eu vou. sentindo, Vou mas manter a live e vou botar no podcast, sabe? Porque eu acho que é isso. Eu tô vendo aqui nos comentários, é isso, a gente não tá sozinha, a gente precisa se abraçar nisso, sabe? Eu acho que é isso. A mas gente poder lutar. Mas se eu tivesse assim, uma coisa que depois de ouvir você, né, e sentir junto, eu acho que, eu não sei se isso aconteceria, mas acho que um pedido, assim, uma coisa que eu gostaria, um desejo, seria de que as pessoas ouvissem, né? Ouvissem, assim, de coração limpo, né? Não ouvir com preconceito, mas ouvir, vamos ver o que, que aquela pessoa tem para dizer. Será que ela é aquilo que eu estou falando aqui? Né? Ai, Lê, um abraço em você. Eu sinto muito. Eu agradeço muito pela sua escuta, pelo seu acolhimento, pelo acolhimento das pessoas que passaram por aqui. Cacá falando que vem enfrentando preconceito há 25 anos, assim, é muito, né? Tipo, isso é a solidão e a sensação, né? Especialmente como mãe, essa coisa do, né, de o que eu ser quem eu sou influencia a vida da minha criança e a sensação de culpa, né? Como isso é injusto que caia sobre a gente, como se fosse uma escolha nossa ser quem a gente é e não é, né? A escolha é ser quem a gente é ou a gente morrer por dentro, é isso. E aí, de nenhuma forma, isso cuida da nossa criança e eu acho que isso que é injusto, por isso que o preconceito é injusto, né? Acho que, enfim. Agradeço muito pelo abraço aí da Flávia, agradeço muito o abraço de todo mundo. Thaís Armário dói, dói. E dói mais ainda viver dentro dele, né? Enfim, a gente não consegue respirar. Nossa, Lê, Né? que profunda. Eu Pois agradeço. e é legal porque a Dani, essa questão da transição, da não binariedade, a Dani tem acompanhado, né? Assim, já desde o ano passado, né, Dani? Aqui e ali viver, tipo, com isso. Enfim. E na Colar a gente troca muito escuta, a gente conversa bastante. Ok. Lembrando aqui, aqui Gorete falando que
sou uma pessoa, agradeço muito, sou uma pessoa muito confortável no mundo hétero, mas sempre pensei que lidava bem com as pessoas sem diferença de mim. Senti a minha empatia crescer muito, muita gratidão. Eu que agradeço. Agradeço pela escuta, Eu também. agradeço pela, né, acho que é isso, né, acho que às vezes tem esse pedido, sim, sabe, de ajudar a levar essa mensagem para outras pessoas, ajudar a mostrar para as pessoas, né, conversar a respeito dessas coisas, especialmente quem está nesse lugar, né, de hétero, de cis, porque muitas vezes você tem um espaço de escuta que a gente aqui de lógica não tem, né? A gente já está errado. Então, na hora que a gente fala é como se a gente estivesse defendendo o nosso errado. Então, quando pessoas hétero falam a respeito, elas trazem, mas ajudam a gente a ser vista e ouvida. Vamos embora então, né? Vamos, Eu fico à vamos. sua disposição, viu, minha querida? Obrigada. Não, e lembrando as pessoas que quinta-feira, dia 2 de março, às 19h30, vai ter workshop gratuito de comunicação não violenta com a equipe Colé. Então, só para não esquecer de fazer, está tão impactado, isso aqui eu vou esquecer de falar do evento, né, da semana. E quem quiser se inscrever, é só escrever quero aqui e a gente manda para vocês o link. Enfim. Ou chama a gente no privado também. Então, ó, se vocês querem se comunicar melhor e aprender a lidar com as suas emoções, vem com a gente na quinta-feira, que a gente vai fazer um super workshop aí, falando da comunicação não violenta. E não é essa comunicação não violenta que é passo a passo, é uma coisa muito mais profunda que isso. É uma transformação aí que começa na gente, né? Eu comigo mesma, mas que é nosso intuito é mudar o mundo, né? Mudar esse mundo aí que a gente vive. Acho que tem tudo a ver com essa live aí. Que Que legal. a gente quer. A Flávia falou que já se inscreveu. Muito, muito bom, gente. É isso, porque é isso. Nossa comunicação não violenta lá na Colar é uma coisa que ela não é arrumadinha, certinha. Não sei o quê. A gente é essa comunicação não violenta assim, na vida, na correria, no real, no concreto. Tem que conhecer a gente. Bora? Bora. Bom dia aí, gente. Muito, muito, muito obrigada por todo mundo que teve, que passou, que escutou, enfim. Obrigada aí. Beijão. Um abraço. Obrigada, Dani.